Olá, bem-vindos para mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec e disponibilizado após as mensagens da espiritualidade, pela compilação dessas mensagens pelo nobre codificador. Estamos estudando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Hoje é o quinto episódio desse capítulo, pois é um capítulo extenso e por isso já são aí 5 vídeos somente do capítulo 5. Na semana passada, nós analisávamos todo o histórico para compreender as expiações, as provas, porque nós estamos aqui nesse planeta de expiações e provas para justamente reparar o mal no passado e conseguir prosseguir em nossas existências, deixando para trás esse passado de erros e buscando, por consequência, um futuro de acertos e de felicidade. Já estamos na parte das instruções dos espíritos, ou seja, depois de Kardec tecer comentários sobre o tema, os espíritos passam mensagens sobre cada tema. Já ouvimos aí algumas mensagens de espíritos mentores, espíritos guias, e hoje vamos prosseguir com o item perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Esse espírito que dá essa comunicação, ele foi membro da Sociedade Parisiense, estudante do Espiritismo, e trouxe a sua visão sobre esse tema, dizendo: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Vejam que esse espírito inicia a sua explanação trazendo uma questão que muitos homens, muitos indivíduos trazem consigo em seus corações, essa dúvida. Quando a morte chega para os jovens, deixando aí os vivos, e também quando chega para pessoas boas, deixando aí os indivíduos maus. Ele prossegue: pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra à terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal, a sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Vejam que ele começa a explicar a visão espírita sobre a morte prematura, a morte de indivíduos que muitas vezes pensamos ser homens bons, justos, e que a justiça divina teria se enganado. Ele começa então explicando que nós precisamos elevar o nosso pensamento, a nossa visão terrena, para compreender por que isso acontece. Muitas vezes pensamos que há o mal, quando na verdade aquilo que ocorreu é um bem, e que nós não podemos entender a justiça divina como uma fatalidade cega do destino. Ele então pergunta: por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? A nossa justiça humana é falha. Não podemos entender a justiça divina comparando-a com a nossa justiça da terra. Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Será que Deus aplica penas como vingança, como uma forma de punição apenas por mero capricho, sem ter um objetivo por detrás? Ele diz: nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam
de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Vejam que ele próprio responde à pergunta feita, dizendo que a causa inteligente não poderia trazer uma justiça imperfeita. Se nós tivéssemos uma visão maior, perceberíamos que a razão divina, a razão regeneradora, sempre traz a necessária experiência, a necessária expiação, para que nós possamos perceber que os nossos interesses são pequenos, são de segunda consideração, quando analisamos a vontade de Deus em nossas vidas. Ele prossegue: crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Essa visão é muito interessante porque é uma visão de fato ampliada. Em muitas situações, é preferível que alguém desencarne do que prossiga na terra, fazendo mal, trazendo desgosto para seus pais. Por isso, frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Isso a gente aprende no Espiritismo, que muitas vezes é melhor que o indivíduo retorne à pátria espiritual do que prossiga na terra errando, se endividando ainda mais. Muitas vezes o indivíduo já está endividado com tantas problemáticas e tantos erros que o desencarne é melhor para ele do que ele prosseguir aqui na terra fazendo mais vítimas e, consequentemente, fazendo dele a maior vítima de todas. Por isso, muitas vezes é melhor a concessão divina da desencarnação, da morte prematura, do que o indivíduo permanecer nas misérias da vida, caindo nas mesmas seduções que lhe trazem a perda. Portanto, esse indivíduo não é vítima da fatalidade, porque morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Aí entra a visão da justiça divina, da vontade de Deus em nossas vidas, que não estamos sujeitos à fatalidade e por isso não somos vítimas de uma lei que preza pelo mais forte, mas sim de uma lei perfeita, que muitas vezes retira alguém na flor da idade da terra para que ela não se endivide, para que ela não se perca nas seduções do mundo. Esse Espírito diz: é uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. Mas de que esperanças falais? As esperanças da terra? Onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Vejam que ele pergunta, quando falamos: que pena, que tristeza, que desgraça alguém morrer tão cedo, com tantas esperanças. E aí ele pergunta, mas que esperanças? Que tipo de esperanças? As esperanças nossas, da terra, onde podemos brilhar, enriquecer e abrir caminho? Sempre dessa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Porque essa é a visão da grande maioria, que ainda não estão espiritualizados, não estão em contato com o divino e por isso enxergam nos interesses do mundo todos os seus programas, toda a sua energia, todas as suas intenções nas conquistas efêmeras da matéria. Por isso devemos nos elevar acima da matéria para compreender a justiça divina. Esse Espírito pergunta: sabeis qual teria sido a sorte dessa vida? Ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Será que o indivíduo que desencarnou em tenra idade ou na flor da idade teria uma vida de fato cheia de esperanças? Ou essa vida teria sido uma vida ao contrário, em outro sentido, cheia de percalços,
de escolhas equivocadas e, consequentemente, de endividamento? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Percebam que, quando nós questionamos a justiça divina, ao ver um jovem desencarnar, nós estamos desdenhando das esperanças que existem no céu, comparadas com as esperanças da vida efêmera que arrastamos na terra. Muitas vezes, as esperanças que aguardam esse indivíduo na espiritualidade são muito melhores para ele, são muito mais proveitosas para o seu espírito do que as esperanças que cultivava aqui na terra. Ele pergunta: supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Vejam que a reflexão é justamente por conta da sua visão elevada, a sua visão de mundo, de espírito, que já percebe que a posição elevada na espiritualidade vale muito mais do que a posição elevada entre os homens da terra, que são as posições políticas, sociais, posições de vaidade, riqueza e orgulho. Ele prossegue: em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando apraz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Essa visão é difícil de se obter, mas é uma visão mais ampla. Precisamos ficar, de fato, felizes quando Deus leva alguém para o seu regaço, tirando das misérias que existem no mundo, misérias dos que estão encarnados na terra, ao invés de permitir que eles voltem à pátria espiritual e se livrem, do sofrimento que existe na terra. Ele vai dizer: será que não é egoísmo desejar que ele aí continue para sofrer convosco? Vejam que muitos pais que choram a perda dos seus filhos, muitos amigos, companheiros que sofrem por ter perdido o contato com seus companheiros e amigos, não enxergam muitas vezes que é preferível que ele siga feliz nos céus do que sofrendo aqui na terra. Nem por isso iremos desejar a morte de ninguém, nem por isso iremos provocar a eutanásia ou muito menos o suicídio. Porém, se Deus realmente encaminhou alguém para o desencarne, devemos pensar: não seria egoísmo da nossa parte desejar que eles permanecessem aqui sofrendo do que retornassem para a pátria espiritual? Então ele diz: essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Ou seja, quem deseja a permanência dos indivíduos aqui na Terra, não importa a consequência, tem uma visão ausente de fé, enxergando na morte uma separação eterna, não percebendo que nós estamos temporariamente encarnados e que um dia retornaremos todos para a pátria espiritual. Por isso ele vai dizer: vocês, vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Nós somos mais libertos quando estamos na espiritualidade, quando estamos livres das limitações do corpo físico. Ele então se dirige diretamente às mães, dizendo: mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Essa mensagem precisa ser uma mensagem de esperança às mães, que perdem o contato imediato com seus filhos, porém, sabem que eles vivem na espiritualidade, estão perto de nós, muito perto. Seus corpos fluídicos
envolvem essas mãezinhas. Os pensamentos delas protegem os seus filhos na espiritualidade, e a lembrança os transborda de alegria. Porém, se a mãe sofre de forma desarrazoada, se revoltando contra a vontade divina, não aceitando a expiação que o seu filho precisava passar, esse sofrimento os aflige, porque envia para eles essa ausência de fé e a revolta contra a vontade de Deus. Por isso, sabendo que é muito difícil, sim, uma mãe perder o contato físico com o seu filho, é necessário pensar que os nossos filhos são empréstimos divinos para que nós os eduquemos, para que nós os guiemos na existência, apontando o melhor caminho. Porém, eles de fato pertencem a Deus, como todos nós pertencemos. Viemos dele, para ele retornaremos, e devemos ter isso em mente, que a distância é temporária e que, se a programação do nosso filho é de retornar à pátria espiritual, devemos tentar compreender a vontade de Deus no sentido de avanço espiritual desse indivíduo. Ele finaliza a mensagem então dizendo: Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, a chamar esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. O final da mensagem, portanto, traz a compreensão da vida espiritual que nós espíritas precisamos possuir. Escutando o que o nosso coração diz através do sentimento, quando chamamos esses entes queridos. Se nós pedirmos, portanto, a Deus que abençoe os nossos parentes, os nossos bem-amados, eles sentirão essas consolações, nós também seremos consolados, secando as lágrimas e sentindo então essas aspirações grandiosas que mostram a vontade divina prometida no futuro, no porvir. Essa linda mensagem foi ditada por Sanson, um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863, auxiliando aí a compreender um pouco mais a vontade de Deus em nossas vidas, o motivo das desencarnações prematuras e qual a postura que o espírita precisa possuir perante a morte de entes queridos. Prosseguindo nesse estudo, vamos analisar o item 22, intitulado Se fosse um homem de bem, teria morrido. Esse item é muito famoso, digamos assim, no Espiritismo, não é? Porque denota uma passagem que traz uma lição que para muitos é difícil de compreender, porque nós vamos ver aí que se o indivíduo tem méritos, geralmente ele retorna à pátria espiritual. Se ele não tem méritos, ele prossegue na vida física. Muitos sentem um pouco de dificuldade em compreender esse aspecto, porque imaginam que ficar na Terra que seria uma premiação, e não desencarnar, porque enxergam na morte algo negativo, extremamente negativo. E nessa página nós vamos ver que muitas vezes é muito melhor para um homem de bem desencarnar do que permanecer aqui sofrendo. Vejamos o que diz esse item e quem o assinou ao final. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois, com efeito, muito a miúde sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente prova mais longa do que a um bom que, por prêmio de seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Por conseguinte,
quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Vejam que nesse primeiro parágrafo, ele já dá o início do raciocínio de que, quando alguém desencarna na Terra e nós falamos que um homem mau escapou de um perigo, dizemos, se fosse um homem bom, teria morrido. Por quê? Ele diz que é muito comum Deus dar a um indivíduo ignorante uma prova mais longa do que a um espírito bom, que por conta do seu mérito recebe uma prova mais curta, recebe uma tarefa de menor duração. Por isso, se nós estamos aqui na Terra por muitos e muitos anos na expiação, é sinal que ainda não somos esse homem de bem, porque o homem de bem, com todas as características e virtudes que o Evangelho nos ensina, ele tem mérito suficiente para permanecer por pouco tempo na expiação. Prossegue então dizendo, se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse este. Ou seja, alguém morre e tem um vizinho que é mau, nós geralmente falamos, o vizinho poderia ter morrido no lugar dele, não é? Ao invés do homem de bem. Ele então diz, enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica, talvez não haja principiado a sua. Por que então haveríeis de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la, e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Vejam esse segundo raciocínio. Ele pergunta, por que nós desejaríamos que um homem mau tivesse mais tempo para concluir sua tarefa na terra do que conceder esse tempo a um homem de bem? Então não devemos dizer que era preferível que um homem mau morresse no lugar de um homem bom, porque muitas vezes aquele que desencarnou pode ter cumprido a sua tarefa e não era mais necessário ficar preso à terra, enquanto que o homem mau sequer começou a sua tarefa. E por isso, não faria sentido que nós desejássemos que ele tivesse abreviado a sua existência aqui. Que diríeis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade um que a esta não tivesse direito? Vejam essa segunda indagação. Seria justo que alguém que cumpriu sua pena continuasse preso, conservado no cárcere? Ou então restituíssem a liberdade a alguém que não tem esse direito? Ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Essa também é uma visão decorrente da amplitude do conhecimento espírita, porque não enxergamos na terra uma existência como sendo uma bênção, mas sim uma expiação no sentido mais amplo da palavra. A vida, de fato, é uma bênção. A oportunidade da reencarnação é uma bênção. Porém, se nós já cumprimos uma pena de acordo com a nossa falta do passado, não é justo que permaneçamos na prisão, no cárcere. Por isso, não devemos lamentar quando alguém se libertou desse cárcere, desse cativeiro. A libertação do cativeiro da terra se dá através da desencarnação. Então, não é justo que alguém, cumprindo a sua pena, permaneça preso à terra. E nem que alguém que ainda não cumpriu sua pena, ainda não realizou sua tarefa, receba a liberdade. A liberdade aí consubstanciada na desencarnação, porque encontra no plano espiritual a liberdade real. Ele prossegue: habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Vejam
o conselho. Não reclame. Não censure aquilo que você não compreende. Acredite na justiça divina. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos. O que ele disse aí? Nós temos uma capacidade de interpretação, de visualização das nossas existências tão limitada que muitas vezes achamos que algo mal realmente não tem um fundo de bondade, de necessidade, quando na verdade o que pode parecer mal, na verdade, é um grande bem para o indivíduo. Nós somente não enxergamos esse bem maior por conta da limitação das nossas faculdades. Por isso, o que parece um mal, na verdade, pode ser um bem. Quando nós tivermos a amplitude desses sentidos, dessas faculdades, perceberemos no conjunto do grande todo que muitas vezes o que parece um mal é um bem. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, à medida que elevardes-vos, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa experiência espiritual, única existência verdadeira. Vejam que ele é categórico. Se nós nos esforçarmos por sair através do pensamento da nossa esfera inferior, à medida que nos elevamos, vamos dando menos importância à vida material. Já estudamos isso aqui em outra oportunidade. Quanto mais elevado o espírito, menos importância dá aos bens materiais, às questões da matéria, que, nesse caso, se apresenta para nós como mero incidente, ou seja, a reencarnação é um incidente, é algo temporário, é uma ferramenta para nos elevarmos. Por isso não colocamos ela em primeiro lugar nas nossas aspirações, mas sim a nossa existência espiritual, que é a única existência verdadeira, é a única que de fato nos leva a Deus. Essa mensagem foi dada por Fénelon em Sens, 1861. É uma mensagem profunda que nos faz de fato refletir sobre a nossa tarefa aqui na Terra, que muitas vezes não começamos, ou que já começamos e já terminamos. Por isso não devemos questionar a justiça divina no sentido de determinar o retorno de alguém à pátria espiritual ou a sua permanência no mundo. Vejamos agora o item 23, os tormentos voluntários. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Já estudamos isso também. A felicidade não é deste mundo. Nós buscamos a felicidade, porém, a felicidade real não está aqui. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele pelo menos gozar de relativa felicidade se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes imperecíveis. Então vejam que a primeira lição é que a felicidade não é deste mundo e, apesar das dificuldades que vivemos aqui na Terra, nós, indivíduos, poderíamos pelo menos ter uma felicidade relativa. Mas para isso, nós precisaríamos não buscar essa felicidade relativa nas coisas perecíveis, nas coisas que acabam, que se deterioram, que morrem, sujeitas, portanto, às mesmas vicissitudes. Os mesmos problemas que nos impedem de ser felizes também impedem-nos de encontrar essa felicidade relativa.
Se nós não buscássemos essa felicidade nos gozos materiais, mas sim nos gozos da alma, sentiríamos o princípio dos gozos celestes, que são imperecíveis. Então vejam que nós podemos sentir o princípio da felicidade, o princípio do gozo celeste, se não buscarmos a felicidade nas coisas perecíveis. Busquemos, portanto, os valores da alma. Em vez de procurar a paz no coração, a única felicidade real neste mundo, nós muitas vezes procuramos de forma ávida tudo que nos agita, tudo que nos perturba. O homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Essa informação é essencial. Essa informação é uma das mais urgentes no mundo, mas pouquíssimas pessoas a compreendem. O que diz essa última parte? Nós sofremos exatamente aquilo que plantamos. Muitas das nossas expiações são decorrentes exclusivamente das nossas atitudes. Os tormentos que muitas vezes sentimos são tormentos que não seriam necessários existir. Somente existem por conta da nossa atitude, das nossas mãos. Deveríamos evitar esses tormentos, porém, como não buscamos a paz do coração, como buscamos os gozos materiais ao invés dos gozos da alma, muitos tormentos surgem em nossas vidas unicamente por conta da nossa conduta. Tormentos que deveriam ser evitados por nós, mas teimosamente nós os buscamos através das nossas escolhas. Ele prossegue: haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Ou seja, há tormentos maiores do que aqueles que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e para o ciumento não há repouso. O espírito invejoso, o espírito ciumento, está a todo momento atormentado. Não tem um minuto de paz. Eles estão perpetuamente febricitantes, ou seja, buscando o objeto da sua afeição, da sua inveja e do seu ciúme. Não tem paz o indivíduo que tem inveja e ciúme. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias. O avarento, o invejoso, que deseja ser rico, não tem paz porque vê os outros possuírem o que ele deseja. Dão-lhes vertigem os êxitos dos seus rivais. Inveja. Quando as pessoas prosperam, há os invejosos que não têm paz, têm vertigem de ver os outros prosperarem. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos. São indivíduos que buscam diminuir todos que os rodeiam. Ninguém pode ter conquistas maiores que as dele. Toda a alegria dele é justamente eclipsar quem o rodeia. Toda a alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Sabemos que esses indivíduos, por sentirem ciúme, também querem que todos tenham essa mesma raiva do ciúme que os devora. São pobres e insensatos, que não imaginam sequer que amanhã, talvez, terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Quantos possuem hoje, mas terão que abandonar tudo amanhã, ainda nessa existência ou numa outra? Esses indivíduos não imaginam que terão que largar todas essas frivolidades, essas bobagens de que têm inveja e ciúme. Não é a eles, de certo, que se aplicam essas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Essa última parte também de extrema importância, porque
Demonstra que não adianta sofrer sem resignação. E não adianta sofrer uma aflição provocada por nós mesmos, uma aflição que não está na nossa programação. Por isso, a expressão bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, não se aplica a esses indivíduos ciumentos e invejosos, porque a aflição que eles sentem são fruto exclusivo da sua inveja, da sua ambição, do seu ciúme. Não é uma aflição expiatória que os torna maiores e melhores, os tornam elevados, pagando uma dívida do passado. Não, essa aflição é fruto da sua inferioridade e por isso não traz qualquer consolação no futuro. A consolação prometida aos bem-aventurados que sofrem são os sofredores resignados, que não alimentam inveja e ciúme, por exemplo, orgulho ou vaidade. Porque essas aflições sentidas por esses infelizes são aflições que não os elevam, são aflições decorrentes exclusivamente de sua conduta no erro. Fénelon então prossegue: que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Então, se ele num primeiro momento falou do invejoso e do orgulhoso e do mal que os aguarda, ele fala aqui daquele que se comporta de forma contrária, que não busca algo mais do que tem quando já tem o necessário, aquele que se contenta com o que Deus lhe concede, que não tem inveja dos bens materiais que o outro possui, que não procura parecer mais do que é, ou seja, que não é vaidoso, que não é orgulhoso, que sabe das suas limitações, que está disposto a servir, mesmo que, reconhecendo a sua inferioridade, não se coloque numa posição superior aos demais. Esse indivíduo que age assim é sempre rico, porque se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É a pessoa que tem empatia, é a pessoa que reconhece que sofre, porém sabe que outras pessoas sofrem muito mais do que ele, que olha para baixo e não para cima no sentido de invejar os que têm mais. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, excessos, supérfluos. Não cria esse tipo de necessidade. Vive com o mínimo necessário e é feliz assim. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Pergunta Fénelon, finalizando a sua colocação. Será que ter calma, que ter paciência, que ter paz de espírito não é a felicidade que muitas vezes está acima das tempestades da vida? A calma, portanto, trazida por esses corações, por esses indivíduos que sabem agradecer a Deus e aproveitar as oportunidades, é a verdadeira felicidade na terra, que é a felicidade relativa, que diante das tempestades da vida saberá reconhecer a grandeza de Deus e as suas conquistas pessoais. Mensagem dada por Fénelon em Lyon, 1860. Caminhando aí para a finalização da nossa live, vamos ler mais um item, mais uma mensagem da espiritualidade, intitulada A Desgraça Real. Diz o indivíduo que trouxe a mensagem: toda a gente fala da desgraça, do sofrimento. Toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo do sofrimento. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Então vejam, a desgraça no sentido de infelicidade, de sofrimento,
não é como a maioria pensa. Vejamos qual a explicação dele. Esses indivíduos veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, ou seja, um bebê desencarnou, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. Vejam, esse espírito diz que a infelicidade não é essa que a grande maioria pensa existir, que é a falta de alimentação, de uma casa, de uma família estruturada. Isso são fatores que trazem sim sofrimento, mas o sofrimento real não está na miséria, na cobrança de um credor, na perda de um filho, nas lágrimas, no despedaçar do coração, na angústia da traição, no orgulho ferido que não se vestiu de púrpura e não se cobriu com as roupas da vaidade. Não é aí que reside o sofrimento. A tudo isso que nós falamos, os indivíduos dão o nome de desgraça, de sofrimento, na linguagem humana. Sim, de fato, é desgraça para aqueles que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Vejam que visão ampla esse espírito tem. A infelicidade, o sofrimento, as desgraças da vida não estão nas situações difíceis, nas situações que nos levam a batalhar, a buscar uma solução, ao trabalho diário, ao suor do rosto. Não é aí que reside o sofrimento, mas sim nas consequências de um fato. Vejamos o que ele quer dizer com isso. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem? Ele então faz uma espécie de afirmação-pergunta, não é? Será que uma situação que parece feliz, mas traz consequências infelizes, não é de fato uma desgraça, quando comparada a uma situação que parece infeliz, mas que traz o bem no futuro? Então ele está dizendo justamente das situações que muitas vezes nós achamos que é um sofrimento, uma desgraça, uma infelicidade, mas na verdade se trata de algo que nos eleva, algo que nos redime perante a consciência divina, algo que nos faz pagar um mal feito do passado para prosseguirmos numa escada, num caminho de redenção? Então essa pergunta é muito profunda. Será que muitas vezes situações que pensamos ser felicidade, alegria, na verdade são causas de queda? Quando o indivíduo, por exemplo, é popular, é querido, é aclamado porque possui muito dinheiro e gasta esse dinheiro com festas, com bebidas e drogas, convidando vários e vários amigos que usufruem dessas festas, dessas bebidas e dessas drogas, mas quando esse dinheiro desaparece, todos eles desaparecem com ele? Será que esses momentos de alegria, de felicidade aparente, de drogadição, é realmente uma alegria, uma felicidade? Será que essa alegria aparente não se trata de uma queda terrível e de muito sofrimento no futuro? É essa a indagação dele. Enquanto que situações que parecem infelizes, por exemplo, alguém perder uma viagem, alguém perder uma fortuna, porém no futuro, esse indivíduo que não viajou, deixou de passar por um grande sofrimento, ou o indivíduo que perdeu tudo, deixou de cair no erro do vício, no dinheiro, do poder e do orgulho. Muitas vezes, a perda de bens materiais é tido como uma desgraça, como uma infelicidade, mas
Para aquele que detém uma visão mais ampla, especialmente para os guias espirituais daquele indivíduo que tudo perdeu, estão felizes porque estão vendo a redenção daquele seu pupilo pelas experiências que passará a valorizar os bens materiais no sentido de dar um fim útil à sociedade. Por isso a pergunta é profunda. Muitas vezes, situações que parecem infelicidades e desgraças são, na verdade, oportunidades de redenção e de muita felicidade para a espiritualidade. Ele prossegue: Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Vejam que, após a tempestade que arranca a árvore, nós podemos enxergar algo ruim, negativo. Uma árvore foi arrancada por conta da força da tempestade. Porém, e se nós tivermos a visão de que essa tempestade saneou o ar, dissipou miasmas insalubres, ou seja, higienizou a psicosfera daquele local, veríamos então que essa tempestade foi mais feliz do que infeliz. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Ou seja, para termos essa visão mais ampla, precisamos entender as consequências das situações. Para bem apreciarmos o que na realidade é feliz ou infeliz para o indivíduo, precisamos nos transportar para além desta vida. De novo, o Espírito ressalta a necessidade de ampliarmos a nossa visão. Para enxergarmos se algo é de fato feliz ou infeliz, precisamos ter uma visão mais ampla. Irmos além da vida física, porque é lá na vida espiritual que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que nós chamamos de infelicidade, segundo a nossa visão pequena, humana, acaba com a vida corporal, encontra sua compensação na vida futura. Ou seja, tudo que a gente chama de infelicidade acaba quando desencarnamos. A miséria, a falta de uma oportunidade, a falta de uma família, por exemplo. Qualquer situação que nós consideramos infelizes, por conta da nossa visão pequena, acaba quando a gente desencarna, porque nós vemos que a vida futura, a vida real, é a vida espiritual. E, de novo, não há nenhum menosprezo à vida terrena, porém há essa visão mais ampla da função e da utilidade das nossas existências aqui na Terra. Esse Espírito então diz: vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as veras de vossas almas iludidas. Então ele vai revelar aqui uma nova forma da infelicidade, sob uma forma bela, florida, que as nossas almas iludidas muitas vezes abraçamos. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Então vejam que, numa palavra um pouco mais complexa, ele trata o que é infelicidade. A infelicidade real é aquela que as nossas almas se dedicam na Terra de forma passageira. Alegria, prazeres, tumultos, agitações, a vaidade satisfeita aqui na Terra, nas redes sociais, nas vidas ilusórias que muitas vezes carregamos, calando a nossa consciência com o uso de bebidas alcoólicas, drogas ou outro tipo de ilusão. Essa sim é a verdadeira infelicidade, essas alegrias passageiras que iludem os indivíduos, esse ópio do esquecimento que nós buscamos a todo momento. Ele então revela: esperai vós que chorais, tremei vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito.
E aqui entra aquela visão de que a compensação buscada na terra causa a ausência de compensação no céu. Quando chegarmos no plano espiritual e se tivermos buscado apenas as compensações da terra, nada teremos a receber no mundo espiritual, porque já recebemos aqui. Então aquele que chora, espera, porque sorrirá. Aquele que ri as alegrias falsas, as ilusões da terra, tremei, ou seja, tenham medo, porque buscou a satisfação aqui na terra, esquecendo do Espírito. A Deus não se engana. Não há como enganar Deus. Não se foge ao destino. As provações, que são credoras e impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, espreitam o seu repouso ilusório, para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma, amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Vejam que forte as palavras desse Espírito ao alertar os homens, alertar os indivíduos, que se nós fugimos ao destino, buscamos fugir às provações, às expiações, muitas vezes pelo suicídio, iremos encontrar a agonia verdadeira, a infelicidade real daquele que se atormentou na terra ao buscar a satisfação somente do corpo físico, alimentando o egoísmo, a vaidade e o orgulho. Por isso, a mensagem dele é uma mensagem de esperança, que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Ele pede, então, que o Espiritismo nos esclareça, nos recoloque o que é verdade, o que é erro, que muitas vezes a nossa cegueira do mundo não nos faz enxergar. Agireis então como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória nem promoção. De novo a comparação do enfrentamento da vida, dos desafios e dos problemas, como um guerreiro, como um soldado que prefere a batalha do que uma paz ociosa, sem conquistas, sem promoção. Com a visão do Espiritismo, nós temos essa visão de enfrentar os desafios com mais fé. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Vejam que aí traz novamente a visão de que é preferível lutar do que viver uma vida ociosa e sem qualquer conquistas. Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Vejam que pergunta linda ao final dessa mensagem. Que importa para aquele que tem uma visão espiritual deixar na terra dinheiro, o corpo físico, bens materiais, se no mundo espiritual ele vai receber as glórias do reino celeste? É preferível 1000 vezes buscar os valores da alma para angariar compensações no céu do que buscar as alegrias e os gozos da carne, iludindo o seu espírito e fazendo com que ele caia num abismo de erros e contradições. Essa mensagem belíssima foi ditada por Delfina de Girardin, em Paris, 1861. Chegamos então mais uma vez ao final de uma live de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Na semana que vem, iremos prosseguir ainda no capítulo 5, que é um capítulo bem extenso, sobre a melancolia, item 25. Agradeço a todos que acompanham o nosso estudo, que o Senhor possa continuar nos abençoando nessa busca de conhecimento e que eu possa conseguir transmitir o meu entendimento com a leitura dos apontamentos de Kardec e com as instruções dos Espíritos, a fim de que nós reconheçamos no Espiritismo a saída, o caminho
para uma vida mais espiritualizada e voltada a nosso avanço espiritual e a nossa redenção perante a lei divina. Reflitamos, portanto, sobre as lições de hoje, sobre a perda de entes queridos, sobre a nova visão que devemos ter com o Espiritismo da vida futura e que nós precisamos valorizar a vida terrestre, porque ela é uma ferramenta de elevação das nossas almas. Agradeço, portanto, mais uma vez a todos que acompanham e peço à espiritualidade amiga que envie os seus emissários para a casa de cada um daqueles que assistem e escutam as nossas palavras e buscam no Evangelho o estudo sincero para realizarem a reforma íntima, buscando uma compensação dos erros do passado com a dedicação a uma vida mais espiritualizada. Que nós todos nessa caminhada conjunta possamos seguir de mãos dadas na direção do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Mestre, modelo e guia de toda a humanidade, e assim encontrarmos na palavra do Divino Amigo a consolação necessária para prosseguirmos na luta cotidiana, vencendo nossas más inclinações e buscando nas lições do Evangelho e de outras obras espíritas o caminho que leva ao nosso Criador, elevando-nos moralmente e espiritualmente, eliminando as dívidas do passado e cultivando um futuro de alegrias e de felicidade real. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos mais uma vez e até o próximo estudo, convidando a todos a estudar também a obra Memórias de um Suicida durante a semana, em que estamos analisando as experiências e as lições de um indivíduo que tirou sua vida de forma prematura e aprendeu pela expiação e pelas experiências na espiritualidade a valorizar a sua caminhada na Terra. Um forte abraço a todos e até a próxima.